Fala pessoal, professor Irã aqui na área para nossa aula inicial aqui de Química 1, né, nossa disciplina extra. É, esse primeiro vídeo aqui é basicamente para a apresentação da disciplina e nessa parte introdutória do vídeo eu queria falar para vocês algumas informações sobre a nossa disciplina. Primeira coisa, a nossa disciplina ela vai ser ministrada de maneira híbrida, né? Então teremos aulas presenciais e teremos aulas remotas. Essas aulas remotas elas podem ser encontros assíncronos, que são vídeos gravados que serão postados no Google Sala de Aula. E essas aulas remotas também poderão ser encontros síncronos, que são encontros remotos, mas ao vivo, beleza? E, ou seja, a gente vai ter essa divisão de aula remota e aula presencial. Eu vou estar postando para vocês, falando já em aula presencial, um link do Google Forms que eu vou estar colocando lá para vocês marcarem os dias que vocês têm possibilidade de assistirem aula presencial, os dias que vocês estão livres, né? Porque essa disciplina tem pessoas, tem alunos de diferentes turmas, diferentes turnos. Então é preciso que a gente chegue num consenso de tal modo que todos, ou pelo menos a grande maioria, consigam estar aptos ou ter horário livre para assistir às aulas presenciais. Né? Então por isso que eu coloquei esse Google Forms, para vocês preencherem lá os dias e turnos que vocês têm possibilidade. Lá no final eu faço uma análise dos dados, um ranqueamento e vejo o dia que vocês mais votaram para a gente colocar a aula presencial nesse dia, tá? Então o Google Forms serve justamente para fazer esse monitoramento, tá? Outra informação importante no que diz respeito à nossa disciplina, eu vou estar postando nos slides aqui, né, para vocês darem uma olhada. Pessoal, então aqui nos slides que eu queria mostrar para vocês são os conteúdos, basicamente, né? Um pouco sobre bibliografia também, os livros que a gente pode estar abordando, pode estar utilizando, na verdade, e falar sobre os conceitos iniciais de química, tá? Então é o seguinte, a nossa disciplina, ela é Química 1, né? Disciplina extra, e aqui, pessoal, estão os nossos conteúdos que nós iremos ministrar ao longo do nosso período. Eu falo nós, que é só lembrando que a disciplina será ministrada, né, essa primeira parte por mim e uma outra parte pela professora Sandra. Também vai ficar com vocês aí, certo? Então, os conteúdos de Química 1, gente, eles começam desde conceitos fundamentais, né, introdução ao estudo da química, o que é a química. Ele vai passar um pouco pelo estudo da estrutura atômica, né, estudar o átomo. A gente vai também realizar uma abordagem um pouco detalhada sobre tabela periódica, né? Essa tabela periódica que vem às vezes nos cadernos de vocês, muitos não sabem para que serve, não sabem fazer uma análise correta da tabela, então a gente vai aprender um pouco sobre tabela periódica. Iremos falar também sobre ligações químicas e geometria molecular. Falaremos também sobre forças intermoleculares, tá? Funções inorgânicas. E por último, iremos dar uma abordagem também na parte de estequiometria, que são especificamente a parte de cálculos químicos, né? Então, temos aí 8 tópicos para serem estudados aí nessa nossa jornada, né? Aqui da nossa disciplina, beleza? Quanto a livros, pessoal, as minhas aulas eu costumo pegar figuras de vários livros, né? Porque às vezes tem um conteúdo que tem um determinado livro que tem uma figura um pouco mais didática, outro livro já tem outra figura, e assim eu vou fazendo vou mesclando de livro por livro, né? E aí, geralmente, os três que eu mais uso é esse Ser Protagonista, de Química 1, esse livro Química 1, do Ricardo Feltri, né? Esse daqui, né? Livro do Ricardo Feltri, Química 1. E também tem um livro que o próprio Instituto, o próprio IF Sertão tem esse livro impresso. Depois eu vou até verificar a possibilidade de ter unidades que possam ser entregues para vocês, porque possivelmente eles já eu terei que verificar se tem disponibilidade para ser entregue para vocês, que é esse Química 1 Cidadã, né? Química Cidadã, na verdade, volume 1, né? De qualquer forma, vocês não serão prejudicados quanto a livros, por quê? Porque o capítulo que a gente estiver estudando, eu vou estar postando em PDF o capítulo do livro aqui no Google Sala de Aula para vocês. Então, por exemplo, estamos estudando estrutura atômica. O professor vai deixar o capítulo de algum desses livros aqui sobre estrutura atômica para vocês estudarem. Estamos estudando estrutura tabela periódica. Irei deixar um dos capítulos em PDF sobre tabela periódica para vocês estudarem. Por quê, professor? Porque aqui no estudo da química, né, a química, como todas as outras disciplinas,
a questão do nosso aprendizado, a aprendizagem em si, ela é pautada em três bases, digamos assim, né? Que é assistir às aulas, né? Primeira base, assistir a aula. Segunda base, leitura, né? Não, você não pensa que vai só assistir a aula e já está sabendo química. Não, você vai ter que ler bastante. Então, por isso que eu vou deixar os capítulos. Então, você precisa assistir a aula, leitura. E a terceira base é o quê? Treino, treinamento. Mas que treinamento é esse, professor? Treinamento são resoluções de exercícios. Porque muitas vezes você lê, acha que entende, ou assiste a aula, acha que entende, vai para o primeiro exercício e não consegue fazer. Tá? Então, para vocês testarem se realmente aprenderam e para fixar o conhecimento de vocês é necessário ter a junção desses três fatores que eu falei. E o exercício é um fator muito importante. Tá? Então, eu vou postar o livro para ser parte da leitura. As nossas aulas é uma das primeiras bases. Então, vai ter livro para leitura, nossas aulas vai ter exercícios para vocês fazerem. Tá? Então, essa vai ser a nossa tática, beleza, gente? Outra informação importante quanto às avaliações. Pelo menos na minha parte, as avaliações elas serão provas, né? Serão provas presenciais, né? A gente vai marcar a prova presencial. E aliada a essa prova vai ter uma lista de exercícios. Então, por exemplo, vai ter uma prova valendo 70 e uma lista de exercícios para vocês fazerem em casa valendo 30. Aí a junção das duas coisas vai dar a pontuação 100, né? Que é a nota de vocês, a primeira nota, digamos assim. Ou vai ter uma prova valendo 80, lista de exercícios valendo 20. Ou vai ter a prova valendo 60, lista de exercícios valendo 40. O que é importante é que a somatória tem que dar 100. Beleza, gente? Outra coisa, nem toda lista de exercícios vai valer ponto. As que forem realmente valer ponto, vou colocar lá como atividade avaliativa, valendo a pontuação, e aí vocês estarão conscientes de que aquela lista vale ponto. Professor, mas eu devo fazer as que não vale ponto? Mas é claro que deve fazer as que não vale ponto. Deve fazer todas. Para quando chegar no exercício que vale ponto, vocês já estarem aptos a fazer a resolução. Tá? Então, mesmo que eu passe algum exercício que não vai valer ponto, vocês têm que fazer. Beleza? Então, por quê? Porque faz parte lá dos três fatores que eu falei para vocês, né? Leitura, aula e treinamento, que são os exercícios. Beleza? Então, gente, posteriormente, né? Vou estar passando aí as datas, as nossas avaliações e assim por diante, tá? Então, essa é a nossa apresentação bem rápida aqui da nossa disciplina, sem muita enrolação. Eu já vou começar aqui a nossa aula já falando de conteúdo, né? Como a gente está um pouco atrasado, já tem que caminhar com os conteúdos para a gente poder conseguir cumprir a carga horária aí e vocês conseguirem cursar a disciplina sem muita correria, tá? De modo geral, né, quando falamos de química, né, vem várias coisas na cabeça, né? Vem várias coisas na cabeça, certo? Desde alguém mexendo com aqueles equipamentos de laboratório, aquelas vidrarias, mexendo reagentes, reagentes mudando de cor, até coisas mais absurdas, como produção de bomba, né? Muito embora a palavra química ela tenha esse vasto significado no pensamento das pessoas, né? Principalmente das pessoas leigas, é importante a gente trazer alguns conceitos formais aqui do que de fato a química representa. Então, primeira coisa, a química, para a gente ser bem sucinto, bem rápido, a química, ela estuda a matéria, né? A matéria. E estuda as transformações que essa matéria sofre. Alguém vai perguntar assim, professor, mas o que é a matéria? Né? E aí já vem aquele conceito básico que as pessoas já costumam falar sempre, né? Que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Né? Então você pode pegar qualquer coisa que está à nossa volta, é matéria. Aí vai perguntar para você, então a química envolve o estudo de tudo? É basicamente isso. Né? Se ela estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre, e tudo que nos rodeia é matéria, então a química está envolvida em tudo. Né? Então, nesse princípio, nós iremos estudar um pouco aqui, vamos falar um pouco aqui sobre as características dessa tal matéria que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, a gente vai falar um pouco de matéria, depois vamos falar um pouco de transformação, e assim a gente vai seguindo nesse nosso primeiro tópico, que é aquela parte que eu falei para vocês, que é a introdução ao estudo da química. Né? Então, a matéria na natureza, né, ela pode se apresentar de formas completamente diferentes. Por exemplo, na figura aí na tela de vocês, a gente tem formações rochosas, né? Então aqui a gente tem a figura 1, temos a figura 2, temos a figura 3. Então na figura 1 você tem formações rochosas, né? Estruturas sólidas, digamos assim, né? Então ali é matéria.
Na figura 2, a gente tem uma cachoeira, né, mostrando a queda de água, né, água. Então, a gente tem também a própria água aqui na forma líquida. Então, também é uma forma na qual a matéria está se apresentando. E na terceira, nós temos as nuvens, tá? Então, vocês vão perceber que as três imagens aqui representam matéria. Né? Elas são coisas que têm massa e ocupam lugar no espaço. Então, representam a matéria. Só que as três formas que são mostradas na imagem são a matéria sendo apresentada para nós de maneiras diferentes. Né? Vocês hão de convir comigo que essa estrutura rochosa ela é bem diferente dessa queda de água. E a queda de água, por sua vez, é bem diferente das nuvens, do ponto de vista de matéria. São coisas totalmente diferentes. Então, a matéria ela pode apresentar-se para a gente na natureza com características bem distintas. Tá? Outro exemplo interessante aqui, nessa figura que está sendo mostrado, são, já saindo assim, do âmbito da natureza, já vindo aqui para a nossa realidade, que é a realidade da química, é a matéria também sendo apresentada de várias formas, só que no caso aqui são matérias diferentes. Por exemplo, ó, nesse tubo, né, nessa espécie de balão volumétrico, aqui dentro desse tubo a gente tem um gás, né? Temos aqui dentro armazenado o gás cloro. Então estou mostrando aqui para vocês, o Cl saiu meio feio, é o gás cloro. Então aqui dentro estou mostrando para vocês a matéria ela sendo apresentada na forma gasosa, na forma de gás. Então aqui dentro desse tubo está armazenado um gás, que é o gás cloro. Já na figura A, B e C, nós temos outros materiais que apresentam características bem distintas também. Então, por exemplo, a figura A, né, nós temos aqui nessa espécie de prato, nós temos o mercúrio líquido. Né? O mercúrio ele é um metal, só que aqui ele está sendo apresentado na forma líquida, que é como ele aparece na temperatura ambiente. Então aqui a gente tem um mercúrio líquido na figura A. Na figura B, nós temos é como se fossem uns grampos, uns pedaços sólidos de cobre, né? Que é o cobre metálico. Né? Então tá na forma sólida, cobre. E na figura C nós temos uma fita de alumínio. Né? Então só nessa figura aqui, a gente tem três espécies químicas, digamos assim, que estão em três formas diferentes. Né? Você tem o cloro, está na forma de gás, temos o mercúrio, na forma líquida, e temos o cobre e temos o alumínio na forma sólida. Tá? Então você percebe que a matéria ela é apresentada para a gente com essas características diferentes. E mesmo o cobre e o próprio alumínio, ambos estando na fase sólida, eles ainda são diferentes. Né? Você percebe que a gente tem um fio, né? Um fio de alumínio, e aqui você tem grampos de cobre. Né? Então eles apresentam essa distinção. Então a matéria ela se apresenta na natureza para a gente de maneira diferente. Então isso aqui, ok, são características que a matéria possui. Porque seria muito sem graça, né? Se toda a matéria fosse igual, se apresentasse do mesmo modo. Não faria nem sentido, né? Então, um dos primeiros conceitos de química, né? Digamos assim, que é esse estudo da matéria, é entender que a matéria apresenta-se para a gente de diferentes formas ou com diferentes características, tá? Então, essa é a primeira informação. Outra coisa, essa matéria que se apresenta para a gente, né, de diferentes formas, ela pode sofrer transformação. Ela pode sofrer transformação, certo? Ou seja, se aplicarmos uma determinada energia ou qualquer um artefato que faça essa matéria sofrer essa transformação, ela vai sofrer. Então, aqui nessas três figuras, a gente tem processos de transformação da matéria. Você tem aqui fogos de artifício, né? Você pegar um foguete, né? Soltar um foguete na Copa do Mundo, ou numa festa, qualquer coisa do tipo, mas é óbvio que com segurança, essa matéria vai sofrer uma transformação. Aqui, se você pegar um becker, né, colocar uma água e logo em seguida você colocar esse becker numa chapa de aquecimento, ou seja, aumentar a temperatura, essa água vai ferver. E essa água fervendo, a gente está fazendo um processo de transformação da matéria. Ela está transformando-se de uma fase em outra, que a gente vai ver daqui a pouco. O processo de ferrugem, né, que tem vários tambores sofrendo processo de ferrugem, que é uma degradação, também é um processo de transformação, tá? Então a matéria, além dela apresentar-se de forma diferente para a gente, ela também pode sofrer um processo de transformação, tá? Então é interessante a gente ter em mente isso. Mais na frente nós iremos estudar um pouco mais sobre essa questão de transformação. Tem as divisões aí de transformação, a gente vai focar um pouco sobre isso posteriormente. Mas afinal, a química estuda o quê? Né? Ou o que a química estuda, já que abordamos tudo isso, né?
Então, a química, né, que eu falei para vocês que ela já estuda matéria e transformações, a gente pode ter um conceito um pouco mais formal do que a química estuda. E, de fato, a química estuda, ou ela tem como objetivo, investigações das propriedades, da constituição e da transformação das substâncias e dos materiais. Então, no geral, para ficar fixo, né, esse conceito na cabeça de vocês, a gente pode entender a química como sendo aquela ciência que estuda propriedade, estuda constituição e estuda as transformações das substâncias ou da matéria. Para a gente sair daquele conceito mais simples, mais trivial que eu falei no início da aula. A gente pode ser fornecido para. A gente pode adotar esse conceito um pouco mais formal e um pouco mais completo para entender o que é química. Ou seja, se eu tenho uma matéria ou uma substância e eu começo a estudar as propriedades e do que aquela matéria é constituída e as possíveis transformações que aquela matéria sofre, quem estuda isso tudo é quem? É a química, tá? E aí a gente pode, inclusive, organizar esse conceito de química através desse triângulo, né? Na qual você tem os materiais das substâncias, e aí nos vértices desses triângulos, a gente tem as características que a química estuda, né? Que é propriedade, constituição e transformação. Então, por exemplo, se você está fazendo algum trabalho de química, algum experimento, ou na própria laboratório, ou na indústria, e você, em um determinado experimento, você pode estar se deslocando para um dos vértices do triângulo, estudando mais as propriedades da substância. Vai ter outra parte do seu estudo que você pode estar interessado mais nas transformações. Aí você vem para esse outro vértice. Ou vai ter outro estudo que vai estar interessado na constituição da matéria ou da substância, né? De tal modo que a química é justamente essa interface ou a junção dessas três coisas. Então, por exemplo, eu posso estar estudando as três coisas ao mesmo tempo. Então, posso pegar uma pitadinha de estudo de propriedade da matéria, constituição da matéria e transformação, e essas três coisas juntas fazem a química, né? Então, a gente pode entender a química como sendo uma inter-relação, né, na qual ela tem três focos principais, né, que é propriedades, constituição e transformação. Então, esse seria um conceito, digamos assim, um pouco mais moderno, um pouco mais completo de química, né? Para a gente sair lá daquele conceito mais simples, né? Que fala química, aquilo que estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre. A gente pode trazer esse conceito aqui um pouco mais formal, né? Eu vou estar deixando esse slide aqui para vocês, pessoal, para vocês estarem fazendo a leitura, né? E aí dentro desse slide tem esse tópico aqui que fala sobre química em nosso cotidiano, né? Então tem vários exemplos da química no nosso cotidiano, desde o processo de alimentação, né? A questão de ingestão de materiais, tem a questão de transformação, tem a questão de produção de energia, né? Então eu vou estar deixando aqui um exemplo das aplicações da química no cotidiano. Esse outro slide, né, ele faz uma abordagem bem simples, ou na verdade alguns exemplos das contribuições da química para a sociedade. Então, no geral, a química ela é responsável por uma série de avanços científicos e tecnológicos, né? E aí esses avanços científicos e tecnológicos eles têm contribuído ou têm favorecido um maior bem-estar da nossa sociedade, né? E aí, dentre essas várias contribuições, merece destaque, né, a questão sei lá não, falei uma palavra errada. Entre essas contribuições, merece destaque o aumento da produção agrícola, né? Geralmente isso acontece devido ao desenvolvimento de novos fertilizantes, né? Isso envolve muita química. A questão de desenvolvimento de novos medicamentos também é uma grande contribuição que a química tem fornecido para a sociedade atualmente, aliado com a área da farmácia, né? A questão da confecção de novos materiais, né? Materiais biodegradáveis, materiais recicláveis, e também os novos materiais do ponto de vista tecnológico, né? Por exemplo, cada vez mais hoje em dia são produzidos novos chips, né, para computadores, para celulares. E esses chips geralmente eles cada vez são menores e cada vez têm um maior poder de processamento, né? Geralmente eles são produzidos com novos materiais que envolvem ouro, silício, né? Então isso é uma contribuição que a química também tem fornecido, né? Desenvolvimento de novos materiais para uma linhagem tecnológica. A química também tem um interesse muito particular na parte de combustíveis, né? Questão de combustíveis menos poluentes e também combustíveis que sejam que tenham um rendimento energético legal ou favorável, né? Não adianta só o combustível ser limpo e não ter um rendimento, né? Então a química
ela muitas vezes, na parte de biocombustíveis, ela tá interessada nisso, né? Combustível que tenham rendimento, né? Sejam rentáveis, digamos assim, e também sejam poluentes não tão graves ou severos como os combustíveis fósseis, né? Então a química, vocês percebem que a química ela consegue caminhar em vários ramos, né? Desde a área da saúde, desenvolvimento de medicamentos, parte de novos materiais, tecnologia, parte agrícola, parte de poluentes e tal, combustíveis menos poluentes, que é a parte da química ambiental também. Isso aqui são só exemplos assim bem amplos e bem superficiais que eu trouxe. Tem várias outras áreas tem várias outras áreas em que a química também tem contribuído. Né? Mas como não é o nosso foco aqui mostrar isso, só mostrar de maneira ampla, eu trouxe esses exemplos aí, tá? No entanto, nem sempre a química é vista com bons olhos, né? Muitas vezes a química, por falta de informação, de conhecimento, ela é vista como algo mal para a sociedade. Então, por exemplo, possivelmente vocês já viram algumas propagandas de salão de beleza falando assim, ó, cabelo liso sem química. Ou, às vezes, algumas padarias, aqui no Nordeste, no Pernambuco, nem tanto, mas tem mais em São Paulo. Você tem lá propaganda na padaria. Padaria, aí coloca assim, pão sem química. Como se um pão com química fosse um pão ruim, né? Ou cabelo liso sem química, como se a química fosse um negócio ruim, né? Então, muitas vezes, a química, ela tem essa imagem. Às vezes você vai no salão e fala, ah, não quero usar esse produto aí não, porque ele tem muita química, né? E aí, esse tipo de propaganda, ele traz a imagem de que a química ela é prejudicial, tem um lado ruim, né? Muitas vezes por algum excesso, algum produto que não era para ser usado, né? No cabelo, por exemplo, algum produto químico que não era para ser usado, usou em excesso, danificou o cabelo, e aí a química já levou essa imagem de ser uma coisa ruim. Então, muito embora ela tenha grandes contribuições para a sociedade, mas ainda existe aquela aquela imagem de que a química pode ser uma coisa ruim, né? Então, por que acontece isso? Justamente por isso, por falta de informação, né? Então é interessante vocês verem que a química ela tem essas contribuições significativas para a sociedade, tem essa questão da falsa propaganda, da má visão, mas também tem a química de fato que é usada para o lado negativo, né? Que eu não vou nem comentar aqui, mas também tem. O mais importante é nós, como estudantes de química, vocês, como estudantes, de modo geral, é sabermos discernir a questão da química, né? Que ela tem sim o lado bom, que tem contribuído para a sociedade, e tem sim o lado ruim se ela for usada de maneira inadequada. E é importante a gente ter na cabeça essa distinção, tá? Então, o que eu queria deixar nessa primeira aula para vocês era essa abordagem, essa diferença, tá, gente? Em breve, pessoal, eu vou estar postando uma segunda aula, vou tentar fazer aulas curtas, né, para a gente não ficar vídeos longos. Em breve eu vou estar postando para vocês uma segunda aula, já falando um pouco especificamente sobre conceitos de matéria, tá? Essa primeira aula foi para apresentar a disciplina e mostrar um pouco o conceito de química, o que a química estuda e como ela está presente na sociedade. Um forte abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!